Boa tarde, pessoal. Eu estou gravando sem máscara, estou na sala de aula, mas estou sozinha. Os alunos já saíram, houve uma troca no horário dos alunos presenciais. Eles estavam entrando às 1h30 e saindo às 4h30. E agora eles estão entrando a 1h e saindo às 4h. Então, nesse horário, entre 4h e 5h, eu consigo fazer os vídeos que eu estava fazendo durante a explicação na sala de aula, só que eu percebi que também estava ficando prejudicado o áudio do vídeo em função da máscara. Então, como agora a gente tem esse horário que flexibiliza para fazer, então eu posso gravar o vídeo sem a máscara, né? Não comprometendo o áudio. Tá? Então vamos tratar sobre as atividades da semana 15 e 16. A semana 15 e 16 nós iniciamos com atividades sobre o uso do M e do M e sinal de nasalização. O uso do M e do N, ele tem uma definição que sempre antes do P e do B nós vamos usar o M, tá? Sempre antes do P, do B, nós vamos usar o M. E no final das palavras, também vamos usar o M. Então, quando vamos usar o M? O M de mamãe, o M de Maria, nós vamos usar antes do P e do B e no final das palavras. Tá? Antes das outras consoantes, de qualquer uma das outras consoantes, nós vamos usar o M. Tá? Então, também, ó, por exemplo, também tem dois M's, né? Cumpre as duas regras. O M antes do P, do B, aliás, e o M no final da palavra. Tá? Dentadura. É com M, porque é antes do T. Então, essa regrinha é bem simples da gente memorizar, né? E de utilizar. Sempre antes do P, do B e no final das palavras nós vamos usar o M. Eu costumo dizer para os meus alunos uma forma de a gente memorizar a questão do M antes do P e do B. Ou seria, sempre antes do papai e do bebê, a mamãe. Tá? Então, uma coisa assim para a gente associar, uma regrinha para associar e memorizar sempre, que antes do P e do B é o M. Antes do papai e do bebê, sempre a mamãe. Certo, gente? Bom, sinal de nasalização. Sinal de nasalização vem a ser aquele sinal que dá uma ideia de como se a gente estivesse falando, fechando o A, né? Ou dando como se a gente estivesse falando pelo nariz. Por exemplo, a palavra Fernanda. Ela tem como sinal de nasalização o M, tá? Se ela não existisse, se o E não tivesse o M aqui, nós pronunciaríamos Fernada, né? Então, o Fernanda fecha esse A, o M fecha o A, dá uma fechadinha na pronúncia do A, então é o sinal de nasalização. Então, nós vamos ter como sinal de nasalização, nós vamos ter o M, tá? O N e o tio. No final, eu acabei apagando aqui. É o N e o tio. Que é aquela cobrinha, né? Que a gente chama de cobrinha, mas isso tem nome. Isso chama-se tio, tá? Que vai em cima do A, no caso do ão, né? Por exemplo, até nós vimos hoje, nós temos um colega que chama-se Canaã. Canaã.
E ele tem o tio no último A. Se não tivesse esse tio, a pronúncia do nome dele seria Canaã, né? Seria o A que se repetiria, porque está aberto. No momento que a gente coloca o tio, esse A ele fecha, né? Ele fica mais fechadinho a pronúncia dele. Canaã. Então o sinal de nasalização aqui é o tio. Então, nós vamos ter como sinal de nasalização, nós vamos ter como nasalização na palavra, nós vamos ter o M, o N e o uso do tio, tá? Então, à medida que a gente for fazendo exercícios, que a gente for praticando, né, e exercitando o uso do M, do N e do tio como sinais de nasalização, né, nós vamos nos acostumando com esses detalhes, nos entendendo os porquês da nasalização, tá? Tem ali na folhinha das atividades, na primeira folhinha ali tem a regrinha, né? Sempre antes do P e do B, só o M posso usar, e no final da palavra M também vou colocar, é um versinho, né? Aí tem os exercícios para separar as sílabas e dizer quantas sílabas tem, tá? Prestando sempre muita atenção. Na segunda folha, então, tem a parte teórica, né, do que eu estou explicando para vocês, né, do sinal da nasalização. O que é, né, como é que ela acontece, utilizando a letra M, N e o tio. Daí depois nós temos um exercício ali, que diz assim: encontre no caça-palavra as respostas das frases, depois copie-as ao lado. Então, vamos encontrar no caça-palavra, tá, as respostas dessas atividades aqui, e depois vamos colocar o nome, as palavrinhas que vocês encontraram aqui no exercício, tá? Sempre prestando muita atenção que antes do P, antes do B, no final da palavra, nós vamos usar a letra M. Antes das outras consoantes, diferentes do P e do B, nós vamos usar então o M, tá? Então essas são as primeiras atividades. Depois tem uma atividade sobre também para completar com N ou N, né? Então vocês têm ali várias palavras que vocês só podem completar com M ou N, tá, gente? Não inventem uma sílaba a mais na palavra. Não, as palavras elas se completam com a letra M ou com a letra N. Então aí vai depender, né, do de qual a letra que tem a seguir. Se é o P ou o B ou se é uma outra consoante. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão escolher uma dessas palavras aqui, vão escolher 3 palavrinhas, vão colocar a palavrinha aqui no retângulo e vão formar a frase com elas. Certo, gente? Depois, complete as expressões com as palavras do quadro. Tem aqui, ó, várias expressões: jambo, zumbido, bambu, manga, tampa, símbolo, empada, lâmpada, pudim e samba. E depois nós temos expressões, né? Então, peneira de. Aí vocês vão ver qual a palavra que se encaixa aqui. Alguma dessas palavras da panela. Então vocês vão ver qual é a palavra que mais se encaixa para formar uma expressão. Da panela, de leite, acesa, nacional, maduro, de frango, no ouvido, madura e no pé. E depois aqui nós temos várias sílabas, né, que para vocês formarem palavras. Podem formar até 7 palavras, tá? Usando as sílabas. Procurem usar, assim, fazer umas palavras mais complexas, não só de sílabas, né? Com 2 sílabas ou com 1 sílaba. Certo, gente?
Entenderam? Qualquer dúvida a mais que vocês tenham a respeito desses exercícios de português da atividade 15 e 16, me chamem no privado, tá bom?